Pai, gente, tudo bem? Então, aqui é o Lucas, né? Muita gente me conhece já, acredito. Mas, então vamos lá, né? Eu falei que no grupo que eu ia acabar fazendo um vídeo ou gravando um áudio, mas eu acho que o vídeo, acho que deixa a pessoa mais entretida, né, no assunto, né? E eu vou explicar um pouco sobre o porquê que eu achei tão extraordinário o devocional que eu fiz hoje. Eu acordei cedo e pensei, pô, vou fazer meu devocional. E geralmente eu faço devocional baseado em tema. Igual eu tô fazendo estudo bíblico, estudo de devocional sobre o Sermão do Monte. Então, hoje o que deveria ter acontecido era que eu fizesse o estudo da parte do divórcio, quando Jesus fala sobre o divórcio no Sermão do Monte. Mas eu falei, poxa, vou fazer algo diferente. Abri a Bíblia, caiu Gênesis 5. Pensei, vixe, vai vir a maior palavra de eis que te digo, e profecia, tapa na cara e é isso. E aí caiu genealogia. E, pra ser sincero, todo cristão, quando vai ler a Bíblia e cai em genealogia, já fica com aquele pensamento de, que raiva. E eu falei, poxa, não vai ter nem nada disso que te digo, porque olha como que é o primeiro versículo. Gênesis 5, capítulo 1. Este é o registro de descendência de Adão. E, mano, é só genealogia. Tudo que eu for ler vai ser, tipo, aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos. É literalmente isso. É isso, é tipo, o capítulo todo. E eu fiquei, poxa, o que eu vou fazer com isso? Eu não sei o que fazer com isso, né? Aí eu falei, vamos lá, né? E aí eu peguei e falei, poxa Deus, me guia, simplesmente porque eu não sei como começar. E aí ele tocou de anotar os registros. E aí foi onde eu comecei anotando os registros. E aí eu coloquei lá, né? Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, Enos gerou Cainã, Cainã gerou Malaléu, Malaléu gerou Jared, Jared gerou Enoque, Enoque gerou Matusalém, Matusalém gerou Lameque e Lameque gerou Noé. E aí eu falei, poxa, por que anotar os registros, né? E aí eu comecei a pensar, o que eu faço? E eu falei, poxa, por que não tentar pegar o significado dos nomes? Até porque no registro histórico, quando você vai estudar, naquela época, os pais dos filhos, eles colocavam o nome do filho com algum tenor de promessa, onde o nome significava alguma promessa, alguma profecia. Por exemplo, Matusalém, Enoque coloca o nome de Matusalém com o significado de a morte trará, a sua morte trará. E quando Matusalém morre, a morte dele traz, no mesmo ano, o dilúvio. E Enoque era o cara que, segundo a Bíblia, era a pessoa com que andava com Deus, andava junto de Deus. Então, em algum momento, Deus contou para Enoque sobre o dilúvio. E então acaba que isso é uma profecia sobre o nome de alguém, entendeu? E aí eu falei, poxa, legal, deixa eu continuar, deixa eu prosseguir. E aí eu anotei os significados de cada nome. Adão significa homem. Sete significa determinado. Enos significa mortal. Que tristeza, hein, Enos? Cainã significa desgraça, pena, mas o pena não é tipo de dó, uma pena de penalidade, algo tipo penal, entendeu? E Malaléu significa o santo Deus. E Jared significa descerá. Enoque significa ensinando. Matusalém, a sua morte trará, como eu disse. Lameque, desesperado, sem esperança. E Noé, descanso. E aí eu falei, poxa, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. E aí eu peguei e falei, eu tenho certeza que eu li isso em algum lugar. E eu fui caçando. Aí eu abri Mateus 11, versículo 28 e 29, que diz assim: venham a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou suave, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas.
E aí, quando você junta os significados dos 10 nomes, dá isso daqui. Ao homem está determinado mortal penalidade, mas o santo Deus descerá ensinando que a sua morte trará ao sem esperança o descanso. Então, tipo assim, poxa, o livro de Mateus, o versículo 28 e 29 do livro de Mateus, capítulo 11, é uma fala de Jesus, onde ele fala sobre trazer as nossas dores, as nossas cargas sobre ele. E no livro de Gênesis, muito antes mesmo, até mesmo de Jesus nascer, a gente já consegue ver o Evangelho. A gente já consegue ver que Deus não perdeu o controle de nada e ele sempre teve o controle de tudo, para dizer a verdade, né? E que Jesus nunca foi um plano B. Sempre foi o plano de Deus, sempre foi ter Jesus, que Jesus descesse para nos salvar. Porque, poxa, quando você olha o significado de cada nome e vê que dá literalmente o contexto inteiro do Evangelho, que é Jesus desce por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades, e ele morre por nós, para nos salvar. Morre por amor, até mesmo ele morre por amor àqueles que nunca o amaram, àqueles que pecavam contra ele, que difamavam ele, que falavam mal dele e que crucificaram ele. Então, tipo assim, num tempo tão difícil, a gente não consegue olhar para trás, não consegue olhar para a cruz. A gente olha para os nossos problemas e fala: meu Deus, eu não vou suportar, meu Deus, eu não quero mais isso, eu não quero viver mais essa angústia, essa dor, eu não quero mais essa ansiedade me atacando, não quero mais viver essa depressão, eu não quero mais viver esses contritos familiares. E esquece do que Jesus sofreu por nós, né? Eu falo que quando tá doendo, quando tá triste, quando tudo tá desmoronando, é onde mais a gente busca Deus. Porque talvez seja a única esperança, a nossa única salvação de fato. E a gente se lembra quem é Jesus, quem é Deus e o que ele sofreu por nós, sabe? E a verdade é que quando as dores vêm, a gente realmente se aproxima mais de Jesus. Porque talvez nós sabemos que a dor dele foi muito maior do que a nossa. E mesmo assim ele continuou e ele tinha o poder de sair daquele lugar, ele tinha o poder de falar: não, eu sou filho do Pai, eu sou Deus, eu posso muito bem sair dessa cruz, eu posso fazer um novo dilúvio acontecer. Mas ele resolveu que morreria por nós, que os nossos pecados, as nossas iniquidades seriam perdoadas. Ele rasgou o véu para que a gente pudesse ter livre acesso de fala com ele, que a gente pudesse conversar com ele e contar todos os nossos medos, todas as nossas angústias para ele. E além disso, ele derramou o Espírito Santo dele sobre nós. Ele deu o poder que o Espírito sobre nós, ele nos deu, além de salvação, poder para profetizar sobre a nossa vida, profetizar sobre a nossa família, profetizar sobre a nossa casa, para expulsar demônio, para expulsar qualquer tipo de malignitude. E, poxa, mesmo assim a gente diversas vezes, quando tá na dor, quando tá na tristeza, olha pra frente, olha pro lado e fala: poxa Deus, por que comigo? E aí eu te pergunto, por que Jesus não pode olhar para você e falar: por que comigo? Por que eu tive que passar por isso por você, pelos seus pecados? E mesmo assim eu passei. Porque eu sei que você tem um propósito, eu sei que você vai salvar não só uma alma, não só duas almas, mas talvez a alma da sua família inteira. Talvez seja você que vai salvar a nossa geração, o nosso futuro, entendeu? Então eu creio que você, eu, ou todos nós, estamos nesse grupo não por acaso, não por coincidência, mas porque Deus tem um propósito muito grande nas nossas vidas. E a criação desse grupo, eu tenho certeza que não foi um plano B, não é um plano B assim como foi Jesus, entendeu? Ele é algo que está escrito há muito tempo no livro da vida, está escrito nas mãos do Pai, e ele vai nos sustentar com a mão direita forte dele, entendeu? E desde já é isso. Esse foi meu devocional. É por isso que eu me senti tão extasiado, com tanta vontade
contar isso pra vocês, sabe? Porque, poxa, quando você junta e tá escrito: ao homem está determinado mortal penalidade, mas o santo Deus, Jesus, descerá, ensinando que a sua morte trará ao sem esperança o descanso. Eu só posso imaginar que, eu posso estar sofrendo milhões de turbulações e eu vou ter descanso, mesmo assim. Porque Jesus já veio, nos ensinou e a morte dele trouxe nossa paz, que excede todo conhecimento humano. E é isso, gente. Paz do Senhor e que vocês possam meditar um pouco nessa palavra. Amém?